Ei, gente, boa tarde a todo mundo, a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor esteja com você aí na sua casa, abençoando o seu lar, a sua família, e a todos que você ama, e aqueles que você também não tem contato, mas que o Senhor possa derramar graça sobre cada um de nós, amém? E eu volto aqui mais uma vez para poder falar mais um pouquinho das coisas de Deus, da palavra de Deus, né, irmãos, que é o nosso alimento. E nessa manhã, eu acordei com uma pergunta assim muito forte na minha mente. E a pergunta era: filha, o que eu sou para você? E aí eu logo me lembrei da palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 15 e 16, que Jesus faz essa pergunta para Pedro. Está escrito assim: quem vocês dizem que sou? Na verdade, ele não fez somente para Pedro, né, para todos que estavam ali naquele momento. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando me veio essa pergunta hoje pela manhã, eu logo respondi: claro, Deus, o Senhor é tudo para mim, Jesus é tudo, Ele é tudo para mim. Mas aí o Senhor foi trazendo a minha memória que no decorrer daquela trajetória ali de Pedro, lá no momento da crucificação, Pedro naquele momento, ele não se lembrou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas no momento ali da aflição, no momento de medo, ao perguntarem para Pedro se ele conhecia Jesus, se ele era um dos discípulos, ele disse: não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é, eu não faço parte desse grupo de discípulos, não. E aí, refletindo em tudo isso, eu fiquei pensando, sabe, irmãos, será que realmente Jesus tem sido esse tudo para nós? Será que nós vivemos uma vida onde nós podemos declarar, assim como Pedro declarou, porque ele teve a revelação do Espírito Santo? Mas não basta somente ter aquele momento de revelação e depois, quando chega o momento de colocar à prova realmente aquilo que nós dizemos, a gente negar aquilo que disse, assim como Pedro fez. Então nós devemos, irmãos, pensar o seguinte, que essa pergunta, ela precisa ser feita cada manhã. Cada manhã a gente precisa estar recebendo essa pergunta e respondendo. Não somente pela revelação do Espírito Santo, mas nós também devemos responder nas nossas atitudes. E será que nossas atitudes dizem exatamente essa verdade? Ô, irmão, a gente vive um tempo onde a gente às vezes é levado por tantas circunstâncias, né? A gente às vezes está na igreja tanto tempo ali, ouve a palavra e até professa sua fé em Cristo, mas aí na hora de uma situação sai uma mentira, sai uma palavra torpe. Às vezes temos uma atitude que nega a palavra de Deus com raiva das pessoas, guardando mágoa no coração, fazendo fofoca. Muitas vezes até vícios, né, irmão? Quantas vezes nós, mesmo sendo cristãos, dizemos que somos cristãos e temos vícios. Vícios, às vezes, que nos levam, às vezes, a nos afastar do Senhor. Talvez não seja mais aquele vício da bebida alcoólica, ou do cigarro, ou de uma droga, mas quantas vezes estamos viciados em coisas que nós nos apegamos a elas e que nos fazem dispersar da vontade de Deus? Será que eu estou amando o meu próximo verdadeiramente, como Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Será que eu amo Jesus, ao Senhor, como o meu único Senhor e Salvador? Será que Ele tem tido realmente essa autoridade, esse poder e essa soberania sobre a minha vida? Pois é, irmãos, as nossas atitudes vão mostrar realmente se essa revelação que recebemos de que Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, se verdadeiramente essa é verdade para nós. E também vamos mostrar, irmãos, nas situações. Muitas vezes as situações nos levam e às vezes o vento sopra, né? A gente vai junto com o vento, às vezes uma ameaça, às vezes, assim como Pedro, uma situação de medo, uma situação de aflição, às vezes aquela má notícia. Às vezes aquela notícia que a gente não queria receber naquele dia, naquela hora. Olha, é uma doença. Olha, você foi mandado embora. Olha, está acontecendo. Às vezes o ladrão entrou na sua casa. É muita coisa. Porque a gente vive num mundo assim. E muitas vezes a situação, na hora que ela vem na nossa vida, a gente esquece que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí naquele momento a gente vai e age totalmente ao contrário.
Aí a gente vai, ao invés da gente declarar essa verdade, a gente nega a verdade. Porque a situação se tornou maior do que ele. Aquele momento tomou conta e ocupou o espaço que era o espaço da nossa fé, da nossa convicção, da nossa profissão de fé, do nosso entendimento em Deus. E aí nós nos deixamos levar pela situação. Então, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos às coisas que nós falamos, às nossas atitudes, porque assim como Pedro, um discípulo de Jesus, que já há 3 anos andava com ele, que tinha visto tantos milagres, tantas maravilhas, assim como nós, né? Quantos de nós já temos tantos anos que convertemos, já vimos maravilhas, coisas maravilhosas de Deus, mas aí na hora que é pra gente fazer os negócios certos, a gente vai e faz errado. Aí no momento em que era para nós dizermos, olha, Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o Filho do Deus vivo, é o meu Salvador, o Deus que realmente é tudo para mim. Mesmo que a situação seja ruim, mesmo que a adversidade venha, mesmo que o vento sopre, mesmo que muitas vezes naquele momento em que eu não estou bem, de repente, naquele dia, sabe aquele dia mal? Que a gente às vezes acorda assim, ai, hoje eu não estou legal. E às vezes qualquer coisa te irrita, às vezes qualquer coisa te incomoda. Pois é, e às vezes mesmo assim, naquele momento em que a situação veio, que te irritou, que te colocou irado, que fez você ficar assim com muita raiva, se lembra disso. Ele é o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus vivo, aquele que morreu no nosso lugar para mudar a nossa história. E mudar não somente essa história que era uma sentença de morte e morte eterna e de ir para o inferno, não. Ele veio para mudar todo o contexto de nossas vidas, principalmente, irmão, o nosso caráter. Então, esse caráter que era velho homem, sabe? Aquela velha criatura, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que agia precipitadamente, aquela pessoa que se irava com facilidade, aquela pessoa que qualquer coisa estava lá, como diz o mundo aí, rodando a baiana. Pois é, esse aí morreu. Para ressurgir uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu irmão, pense bem hoje, assim como o Senhor falou comigo, com essa pergunta que mexeu tanto comigo nessa manhã, deixa o Senhor mover dentro do teu coração e reflita. Quem é Jesus para você? Não basta dizer tudo. Não. Não. Esse tudo aí, ele precisa ser uma evidência nas nossas atitudes e em cada situação da nossa vida. É no momento que, como diz aí o bicho pega. É na hora que o bicho está pegando que nós vamos dizer, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o general de guerra, o meu Deus é forte, Deus Todo-Poderoso, e Ele vai, com certeza, nos dar a convicção cada dia maior de quem Ele é para nós. Fique com essa palavra, guarde essa palavra no teu coração. Você que hoje talvez esteja aí vivendo um conflito interior tão grande, tantos pensamentos que vieram, olha, leve tua mente cativa ao Senhor nessa hora. Se você puder, ajoelha aí dentro da sua casa, num cantinho, no seu quarto e fala, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não importa o que eu estou vivendo hoje, não importa essa situação que veio, não importa o que veio para me confrontar ou me afrontar, Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha salvação, o Deus que mora dentro de mim, que vive em mim através do Espírito Santo. E aí, meu irmão, é só vitória, né? Glória a Deus por isso. E para você que pegou aquela receita de ontem, quero te dizer um negócio. Eu esqueci de falar com vocês que depois que a gente amassa bastante, né? Que aperta bastante aquela massa, tem que bater, meu irmão. Pega aquela massa, depois que você amassou bastante, bate nela. Bate, 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 bate. Sabe por quê? À medida que você foi batendo, você vai declarar, olha, essas coisas não me pertencem, amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja você o horário que você vai ver, eu não sei, mas eu desejo para você tudo de bom, tá bom? Fiquem com Deus e a gente volta.